TVC 16. Aqui você se vê. Olá, o programa original desta terça-feira, 25 de agosto, está no ar. A Secretaria de Saúde de Petrópolis realiza hoje a testagem rápida para a Covid-19 em 2 pontos na Rua Tereza. A ação começou às 9 horas da manhã e segue até às 4 da tarde e é voltada para lojistas e funcionários da rua. Os testes estão sendo realizados em 2 pontos, um na altura do número 271 e outro na altura do número 608. Não é necessário fazer agendamento. Os interessados devem apresentar CPF para fazer o teste. Os exames são gratuitos e estão previstos no plano de testagem em massa da população. O resultado fica pronto em 15 minutos. As pessoas que tiverem resultado positivo serão orientadas a procurar atendimento médico em um ponto de apoio de atendimento do coronavírus ou em uma unidade de saúde mais próxima. Para saber melhor sobre os testes, conversamos com o coordenador. O teste é simples e rápido, praticamente indolor, é só uma picadinha no dedo, apenas uma gotinha de sangue. E aqui, ó, frisar bem aqui que tem o teste, é o controle, o antígeno IgG e o antígeno IgM. O antígeno IgG é quando a pessoa já teve o contato com a doença, mas já criou anticorpos, então assim, teoricamente já está protegido contra o vírus. E o IgM é a fase aguda do vírus, onde a pessoa vai ser encaminhada para um posto de saúde mais próximo, ou então para uma tenda de atendimento mais próximo, ou posto de saúde da sua unidade, da tua comunidade. E para que não fique nenhuma dúvida, o coordenador de enfermagem explica direitinho o que cada um tem que fazer. O resultado é em 15 minutos, a gente até orienta, se for dentro da comunidade, a pessoa pode ir para casa, retornar daqui aos 15 minutos, até para evitar aglomeração. Como hoje estamos na Rua Tereza, onde são todos os lojistas, eles estão preferindo aguardar aqui e depois retornar para o serviço. Mas aqui também está sendo orientado. Se quiser permanecer na loja, posteriormente nós chamamos para pegar o resultado. Em 15 minutos no máximo está o resultado do IgG e IgM. Se der o IgG e IgM positivo, nós notificamos a critério de estatística para a Secretaria e orientamos para procurar, se caso o IgM, procurar o posto de saúde mais próximo. A procura está sendo bem interessante, a população está abraçando a ideia, está comparecendo em massa, então está sendo bem positivo todo o teste. Os testes rápidos também são oferecidos em unidades básicas de saúde. Neste caso, é necessário fazer o agendamento no site da Prefeitura. Vamos agora para os números da Covid-19, um resumo do país, do estado e também aqui de Petrópolis. De acordo com as informações do Ministério da Saúde, o país tem 115.309 mortos e 3.622.861 casos desde a primeira notificação. O governo federal estima que 2.778.709 pessoas já se recuperaram da doença. Segundo a Universidade Johns Hopkins, 23.522.806 pessoas foram infectadas em todo o mundo. Do total de doentes, infelizmente, 810.087 pessoas já morreram em todo o mundo. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que registra até esta segunda-feira 211.360 casos confirmados e 15.392 óbitos por coronavírus em todo o estado. Entre os casos confirmados, 190.562 pacientes se recuperaram da doença em todo o estado. No município do Rio de Janeiro, são 87.164 casos positivos e 9.316 óbitos. Em Niterói, 10.432 casos, com 347 mortes. Em Duque de Caxias, 7.699 casos, com 633 óbitos. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, são 5.140 casos, com 496 mortes. Em Petrópolis, 5.368 casos positivos e 163 óbitos. Até o momento,
1.262 pessoas estão recuperadas do coronavírus em Petrópolis. Hoje, o município contabiliza pelo SUS 14,81% dos leitos clínicos e 30,53% de UTI ocupados com pacientes infectados pelo novo coronavírus. Em um documento publicado recentemente, a OMS recomenda que crianças a partir de 12 anos de idade devem seguir as mesmas indicações sobre máscaras feitas aos adultos. A utilização do item especial quando a distância mínima de 1,5 metro para outras pessoas não for garantida e em áreas de transmissão generalizada do vírus. Para crianças de 6 a 11 anos, a orientação é usar a proteção de acordo com o risco de exposição. Já para crianças de até 5 anos, não há indicação do uso de máscaras por questões de segurança. A diretriz foi motivada por estudos que sugerem que crianças mais velhas desempenham um papel mais ativo na transmissão do vírus do que as mais novas. Vamos continuar falando da pandemia. Um novo modelo matemático que contou com a colaboração de pesquisadores brasileiros estima que a imunidade coletiva, ou imunidade rebanho, como é mais conhecida, pode ser alcançada com 20% da população infectada. Isso significaria, segundo especialistas, que cidades como Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo já teriam atingido esta taxa. A proteção coletiva é alcançada quando o número de pessoas imunes a uma infecção chega a um nível que freia sua disseminação. O novo estudo contraria as primeiras estimativas que mostravam que seria necessário que 70% da população fosse infectada para alcançar a chamada imunidade de rebanho. Cidadãos em situação de vulnerabilidade social começaram a receber refeições gratuitamente nesta segunda-feira pelo programa RJ Alimenta, na Central do Brasil. O programa é lançado em caráter emergencial pelo governador Wilson Witzel e terá duração de 6 meses. Serão distribuídas por mês 180 mil refeições gratuitas nas dependências da Central do Brasil e na área externa dos restaurantes Cidadão, de Duque de Caxias e Nova Iguaçu, que estão em reforma. A população vulnerável poderá contar com café da manhã a partir das 7 horas, almoço a partir do meio-dia e jantar às 5 da tarde. Na Central serão distribuídas 3 mil refeições por dia. Em Caxias e Nova Iguaçu serão 1.500 refeições diárias. Abre aspas. Escolhemos esses locais de distribuição levando em consideração a concentração de segmentos vulneráveis da população no entorno das unidades, a inscrição dos municípios nas áreas do estado mais afetadas pela pandemia e a adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, disse o governador, que participou da assinatura de um termo de cooperação técnica entre a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e a Fundação Leão 13. Além da alimentação, o programa vai oferecer um serviço técnico e qualificado com profissionais capacitados para auxiliar e tirar dúvidas como acesso à documentação. Vamos agora para as notícias da região Centro-Sul com o jornalista Lúcio Almeida. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Beth. Boa tarde também a você que está acompanhando o programa original aqui pela TV Cidade de Petrópolis. Beth, nas últimas 24 horas... mais 10 casos do novo coronavírus foram registrados em Paraíba do Sul e também 2 óbitos foram confirmados pela doença no município. Vamos aos números da pandemia em nossa região, começando pelo município de Paraíba do Sul, que registrou 852 casos confirmados desde o início da pandemia. São 30 o número de óbitos e 732 pacientes curados. 90 pacientes ainda se encontram em tratamento contra a doença no município. Já na cidade de Três Rios, são 2.705 casos confirmados desde o início da pandemia, 64 óbitos e 2.191 pacientes curados. 450 pacientes, Beth, ainda se encontram em tratamento contra a doença aqui no município de Três Rios. Esta é a nossa participação aqui no programa original desta terça-feira. É com você. Obrigada, Lúcia. Até amanhã. Vamos conferir agora a loja Móveis Pedro II.
A Móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece. E uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, um conforto e um cafezinho quentinho para aquecer você neste inverno. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que acatou o pedido das empresas de Correios e Telégrafos para suspender a prorrogação do acordo coletivo, os trabalhadores decidiram manter a greve. Nesta quinta-feira, dia 27, haverá uma nova assembleia virtual para discutir os rumos da paralisação que completou uma semana. Segundo a categoria, 70 cláusulas que estavam no acordo coletivo suspenso foram retiradas, como 30% do adicional de risco, vale alimentação, licença maternidade de 180 dias, auxílio creche, indenização por morte e auxílio para filhos com necessidades especiais, além de pagamentos como adicional noturno e horas extras. Agora, com a decisão final do Supremo Tribunal Federal, a empresa e funcionários da categoria terão que voltar ao Tribunal Superior do Trabalho para uma nova negociação coletiva. Enquanto a humanidade tenta superar a pandemia da Covid-19, a fauna silvestre dá sinais de que está reagindo de um modo muito positivo. Vamos conferir. É o que está acontecendo no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no Parnaso. Uma armadilha fotográfica flagrou uma onça parda descansando neste domingo no parque. Desde 2010, o parque monitora a ocorrência de médios e grandes mamíferos com auxílio de armadilhas fotográficas. O petropolitano Carlos Manuel da Paz, de 24 anos, foi baleado em uma tentativa de assalto na Praia do Peró, em Cabo Frio, na noite do último domingo. O jovem estava com a namorada e os primos quando os meliantes se aproximaram e anunciaram o assalto. Os bandidos levaram os celulares das vítimas e uma caixa de som portátil. Os assaltantes atiraram contra as vítimas e acertaram o jovem. Ele está internado em estado grave no Hospital Municipal São José Operário, em Cabo Frio. O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio. Vamos conferir agora as notícias de polícia. Após denúncias, Polícia Militar apreende drogas no bairro São Sebastião. A Polícia Militar recebeu informações nesta segunda-feira sobre a chegada de uma carga de drogas na Rua Vital Brasil, no São Sebastião. A denúncia apontava ainda que os entorpecentes estavam escondidos próximo a uma região de mata no endereço indicado e, posteriormente, seriam entregues ao chefe do tráfico do complexo do Indaiá. Após buscas, os agentes conseguiram localizar 600 pinos de cocaína, 810 gramas, com a inscrição Complexo do Indaiá POD 10 CV e 3 rádios transmissores. O material foi apreendido e levado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde foi aberto o inquérito para apurar o crime. Drogas são apreendidas pela Polícia Militar durante patrulhamento de rotina no bairro Provisória. A Polícia Militar realizava um patrulhamento de rotina nesta segunda-feira na rua Doutor Henrique Paixão, no Provisória, quando os agentes perceberam uma movimentação suspeita no local e em seguida houve correria. Os acusados fugiram assim que identificaram os policiais militares, mas deixaram para trás uma sacola com 94 pinos de cocaína, 141 gramas. Um dos suspeitos foi identificado pelos policiais e teve um inquérito aberto contra ele após o registro do caso na 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro. Hoje no programa original é dia de estreia. Papo Federal com Vitor Pobel, que a cada semana vai trazer um tema relevante para discussão e reflexão. Hoje o tema é a insensatez do racismo. Vamos conferir. Oi pessoal, sou Vitor Pobel, delegado de Polícia Federal no Rio de Janeiro. Eu gostaria de conversar com vocês sobre o tema a insensatez do racismo. Os episódios recentes de ofensas raciais reforçaram a atenção para um problema que dói na alma do indivíduo, que é o racismo. Os alvos mais recentes no Rio de Janeiro que tomaram os noticiários foram um garçom no Leblon e um fiscal da Vigilância Sanitária na Barra da Tijuca. Convém relembrar que ambos estavam trabalhando quando foram alvos de ofensas por nada, num ato descabido de total desrespeito e humilhação, que demonstra o lado
mais repugnante de um ser humano. Os ofensores se esqueceram das aulas de história, quando nos ensinaram que a população brasileira tem em sua composição europeus, africanos, asiáticos e outros mais, que descenderam oriundos da migração para o país depois do descobrimento, numa terra que era habitada por povos indígenas. Assim, a nossa composição populacional tem várias etnias, numa mistura miscigenada que delinearam os nossos traços físicos e diversidade cultural. Segundo o IBGE, a nossa população tem 5 tipos diferentes de raça: os brancos, os negros, os pardos, os amarelos e os indígenas. Desse modo, formou-se um agregado de indivíduos com vontade própria sobre um mesmo território para consolidar uma nação livre e democrática chamada de Brasil. Os efeitos dessa diversificação de raças consolidou a identidade do nosso povo e do nosso país, bastante sentida nos hábitos, tradições, costumes, religião, culinária e organização social. Assim, qualquer tipo de preconceito vai contra a nossa própria história, sendo o racismo uma extrema insensatez. Deve ser punido com severidade para que jamais torne a acontecer. Não é demasiado ressaltar que há uma distinção jurídica entre os crimes de racismo e injúria racial, que muitos confundem, que, por conseguinte, geram responsabilização penal diferentes. O crime de injúria racial consiste em ofender a honra de uma determinada pessoa, valendo-se de elementos referentes à sua raça, à sua cor, à sua etnia, à sua religião, à sua origem, em geral pelo uso de palavras depreciativas, enquanto o racismo atinge uma coletividade indeterminada de indivíduos, discriminando toda a integralidade de uma raça direcionada a um determinado grupo ou coletividade. Lembrando ainda que o crime de racismo é inafiançável e imprescritível, ou seja, pode ser investigado e punível em qualquer tempo. Assim, ninguém tem o direito de oprimir, molestar, rebaixar qualquer pessoa, muito menos submeter alguém a situações vexatórias, utilizando-se de elementos de raça, cor, religião, preferência sexual, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. A dignidade deve ser considerada, sim, o primor de uma sociedade dita moderna e civilizada como a nossa. Portanto, para concluir, as políticas e ações afirmativas pela igualdade racial têm que continuar no nosso Brasil. Um abraço a todos. Por hoje é só. Obrigada, Poubel, e a gente se encontra na próxima semana com mais um tema relevante para a sociedade. Bem, agora vamos falar de eleições 2020. As convenções partidárias começam na próxima segunda-feira, dia 31. Nas convenções serão definidos os candidatos a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. O prazo para as convenções partidárias é de 31 de agosto, próxima segunda-feira, até o dia 16 de setembro, definido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Até que seja decidido em convenção partidária, os aspirantes a estes cargos devem continuar como pré-candidatos e realizarem pré-campanhas e não podem pedir votos. Os pré-candidatos devem registrar as candidaturas até o dia 26 de setembro. No dia 27, começa o período de propaganda eleitoral, válida também para a internet. Lembrando que pré-candidatos podem divulgar publicamente suas intenções em relação à candidatura e suas qualidades pessoais no período de tempo anterior às convenções partidárias em sua pré-campanha eleitoral. O pré-candidato pode apresentar seus projetos, opiniões pessoais
mas não pode pedir votos. E hoje é um dia muito especial. Hoje é o Dia do Soldado. No dia 25 de agosto é comemorado o Dia do Soldado. A escolha da data foi em homenagem ao aniversário de Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva, que se tornou patrono do Exército Brasileiro. Nascido em 1803, na vila de Porto Estrela, na cidade do Rio de Janeiro, Duque de Caxias teve sua carreira militar iniciada ainda bem pequeno, aos 5 anos de idade, como cadete de primeira classe. Aos 34 anos, foi o responsável por apaziguar a região maranhense, onde aconteceu a Revolta da Balaiada. Além dessa, foi vitorioso em várias rebeliões em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, como na Revolta dos Farrapos. Atuava junto a Dom Pedro II, o que o tornou ministro da guerra por 3 vezes consecutivas. A vitória conquistada de maior importância para o Brasil foi a da Guerra do Paraguai em 1869, onde conquistou o título de duque. Sua carreira no Exército durou cerca de 60 anos, vindo a falecer no ano de 1880, após grandes conquistas. Soldados são pessoas que se alistam para prestar serviços na defesa do país, no Exército, Marinha ou Aeronáutica, além das corporações ligadas ao Estado. Vamos conferir agora a Feirinha de Itaipava. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Morreu ontem, aos 81 anos, o empresário e fundador do Grupo 1000, Josemo Corrêa de Melo. O enterro foi realizado hoje, às 9 horas da manhã, na cidade de Três Rios. Josemo deixou esposa e 2 filhos. Ele estava internado desde o dia 25 de julho em um hospital no Rio de Janeiro após contrair o novo coronavírus. Apesar disso, a causa da morte ainda não foi divulgada. Josemo não teve uma vida fácil. Desde pequeno enfrentou dificuldades financeiras e até sequelas de um grave acidente que sofreu ainda criança. Aos 15 anos, ele assumiu os negócios do pai e logo depois ousou começar um novo empreendimento. Em 1965, ele conseguiu abrir o Cerealista Bramil, na cidade de Três Rios. E em 1969, veio o Cereais Bramil. A partir daí, os negócios expandiram até a criação do Grupo 1000. A empresa emprega hoje mais de 6.000 trabalhadores, atua em diferentes segmentos de mercado e é referência na geração de emprego e inovação. Ontem, amigos, colaboradores e órgãos públicos prestaram suas homenagens a Josemo. A Prefeitura de Três Rios decretou luto de 3 dias. A Casa Legislativa da cidade lamentou o falecimento e ressaltou a importância do empresário na geração de empregos e renda no município e também em outras regiões. O prefeito de Petrópolis, Bernardo Rossi, também prestou solidariedade, assim como o Sicomércio de Volta Redonda, Firjan, a Serge, veículos de comunicação, entre tantos outros admiradores deste empresário que ajudou a alavancar a economia e movimentar muitos empregos em toda a região. E o programa original desta terça-feira termina aqui. Obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. A gente volta amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até lá. A Móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece. E uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, um conforto e um cafezinho quentinho para aquecer você neste inverno. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia.
Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. TVC 16. Aqui você se vê.